E aí, pessoal? Nossa primeira live do ano, que delícia! Muito bom começar aí 2021 cheia de energia, com muita disposição. Hoje o Lilian Bertin Responde está em horário diferenciado, a gente vai fazer esse teste. E eu tô com muitas perguntas bacanas aqui para responder. Eu não sei se vocês acompanharam aí a nossa participação. Bem-vindos, pessoal. Super bem-vindos. Vamos ver aqui como é que tá. Tudo bem com vocês? Que maravilha! Espero que essa primeira semana do ano tenha sido super produtiva, porque a gente tá cheia de energia aqui, cheia de disposição. Nós vamos responder as perguntas dos telespectadores do programa Vida Melhor, que mandaram muitas perguntas. A gente selecionou algumas perguntas para responder ao vivo, conforme eu prometi aí nas minhas redes sociais, que eu iria responder no sábado, né? Então, assim, muitas pessoas querendo mudar de carreira, muitas pessoas querendo dar um upgrade aí nos seus negócios, muitas pessoas querendo uma nova perspectiva. E a gente tá aqui para isso, para responder, tá? Então, você aí que tá me assistindo, se você gostou desse tema, se você tiver algum interesse, se você tiver alguma pergunta, você me manda e a gente vai tentar selecionar aí algumas perguntas para continuar respondendo ao vivo aqui com a galera, combinado? Então, espero que o sábado de vocês seja incrível, que vocês tenham muito resultado aí nos seus negócios, na sua vida pessoal, porque tudo começa na nossa vida com uma decisão. Eu acho que a decisão, ela é o ponto de partida para uma mudança. Agora, por que a grande maioria das pessoas, elas têm vontade, elas têm uma ideia do que elas querem, mas elas não conseguem realizar? Elas não conseguem vencer a barreira, muitas vezes, que as impedem de realizar aquilo que elas querem. Essa decisão, ela precisa ser uma decisão consciente. Como que eu trago essa decisão para o meu consciente? Aí é esse ponto de virada, essa fase onde a gente entra como mentora, como orientadora, como alguém que já passou por isso inúmeras vezes, que já patinou nesse lodaçal aí, que já se frustrou, e a gente entra dando uma orientação. E hoje a orientação vai ser específica para essas pessoas que mandaram perguntas e que, de alguma forma, estão aí precisando, né, de um toquezinho. Porque o que acontece? Eu digo assim, que uma mentoria, uma orientação profissional, ela não é para pessoas, muitas vezes, que se acham menos. Muito pelo contrário. Quanto mais você tem clareza daquilo que você quer, quanto mais você avança, quanto mais capacidade você tem, mais você precisa de um mentor. E quando eu descobri isso na minha vida, foi assim um divisor de águas, porque eu achava que, imagina que eu vou pedir ajuda, eu tenho que saber. E às vezes a gente tem clareza para todas as pessoas que a gente comanda, para toda a equipe, para toda a família. A gente é aquela pessoa que sempre dá um bom direcionamento, mas quando se trata da gente, existem alguns pontos que eu digo que são pontos cegos que a gente não vê. A gente senta em cima do problema e não consegue entender, não consegue enxergar. Então, bem-vindos, vocês estão chegando agora. Se vocês estão curtindo esse assunto, que a gente vai falar sobre relacionamentos profissionais, a gente vai falar sobre carreira, a gente vai falar sobre vida profissional. Então, dá um likezinho aqui para eu saber que você curte esse assunto, porque assim a nossa live ganha relevância e eu preciso disso, tá bom? Outra coisa, conhece alguém aí que está insatisfeito com a vida profissional? Tem um aviãozinho aqui que você pode, tá, direcionar para que essa pessoa receba essa live nesse momento ao vivo junto com a gente, tá? Bora lá, gente? Nós vamos começar respondendo aqui a galera que mandou. Deixa eu ver aqui na minha colinha aqui no celular, para que eu mostre para vocês, tá bom?
Neuba, bem-vinda, bem-vinda. Olha só o que eu recebi da Renata. Gente, por uma questão ética, eu não revelo sobrenome nem de onde é, a não ser que a pessoa me autorize, tá? Então, nesse caso, Renata, tá? Renata, ela diz assim: então, Lilian, eu sempre tive um bom cargo. Depois de 2014, minha vida foi piorando. 2020 foi muito difícil. Com a pandemia, eu resolvi voltar a estudar e tentar realizar um sonho deixado para trás. Às vezes eu acho que eu tô louca enfrentar tudo isso com mais de 40 anos. Uma banca examinadora e 5 fases de um concurso. O que você acha? Bom, Renata, olha só, o que eu tenho para te dizer? Primeiro, né, gente, tem uma frase do Einstein que eu gosto muito, que diz assim: se você fizer o que sempre fez, provavelmente você colherá sempre os mesmos resultados. Até o Einstein, hoje em dia, está desatualizado, né? Com toda a humildade, eu vou dizer isso. Porque o que acontece? Se a gente fizer o que a gente sempre fez, provavelmente nossos resultados serão infinitamente piores. Por quê? Porque a gente está vivendo um mundo cada vez mais globalizado. Acontece um bendito vírus lá na China e está o mundo inteiro aí, né, sofrendo as consequências de uma pandemia. E isso está acontecendo não só no mundo, está acontecendo no nosso bairro, está acontecendo na nossa cidade, está acontecendo no planeta, está acontecendo em todo lugar. Então, aquela sensação que a gente tinha de, eu vou estudar, eu vou ter um bom emprego, eu vou ter uma vida, assim, longa dentro do trabalho, tudo isso já é assim, não existe mais. Pode até existir que você tenha uma vida longa dentro de uma empresa, mas se você não acompanhar, se você não se reciclar, se você não se melhorar, se você não buscar, né, essa constante atualização, isso vai acontecer. Por quê? Porque as empresas também, de uma certa forma, elas estão tendo que se reinventar, elas estão tendo que buscar coisas diferentes, elas estão tendo que inovar, porque elas também estão perdendo mercado, né? Então, não é só o profissional que está perdendo valor, as empresas estão perdendo valor, e principalmente aquelas empresas que não estão acompanhando essa evolução tecnológica, essa evolução da internet e tudo mais. Então, é muito natural, Renata, que aquelas pessoas que tinham um padrão bom de trabalho, de salário, enfim, elas se sentiam assim, pessoas valorizadas, elas perderam muito nesses últimos 5, 6 anos, que foi o que aconteceu com você. Qual que é o lado bom da história, né? Você deixou aí um sonho para trás e você está resgatando esse sonho. Então, o que eu diria para você? Olha, por mais que você se ache louca, por mais que seja uma questão difícil essa retomada, eu já passei por isso. Então, lá, quando eu tinha 35 anos, quando eu olhei para minha empresa e eu pensei assim, será que eu daria emprego para mim? Porque eu comecei a receber currículo de pessoas que tinham pós-graduação, eu comecei a receber currículo de pessoas que tinham formação, e eu olhava aqueles currículos e eu falava, nossa, eu sou dona dessa empresa, eu já emprego, na época eu já tinha mais de 50 funcionários, e eu não tenho uma formação. Não que hoje, vamos combinar, tá, gente? Não que hoje uma formação seja condição para você ter sucesso. Muito pelo contrário, eu conheço muitos empresários, mega empresários, que não têm formação e que são um sucesso, tá? Mas o que eu analisei foi o seguinte, será que se eu fosse para o mercado de trabalho hoje, será que eu daria emprego para mim mesma? Então foi quando eu resolvi resgatar o sonho de ter uma universidade. Mas isso foi uma questão assim, de uma necessidade interna minha. Eu precisava fazer alguma coisa e eu não sabia o que fazer. Então o que eu resolvi fazer? Prestei vestibular. E depois de 15 anos parada, que eu tinha abandonado uma faculdade de engenharia, eu conto isso no meu livro, A Hora Extraordinária, eu ingressei na faculdade de Direito. Foi a melhor das ideias que eu tive?
Na época foi. Hoje eu digo para você que me dá muita base para analisar contratos, para conversar de igual para igual com os advogados que dão assessoria na empresa, para quando chega uma demanda, eu saber qual é o lado certo da coisa, ter aquela noção. Então, eu acho que todas as pessoas do planeta deveriam saber sobre direitos, sobre leis e principalmente sobre deveres, porque as pessoas têm muita avidez de saber seus direitos e esquecem que elas têm muitos deveres, ok? Tá fazendo sentido isso para vocês que eu tô falando, gente? Agora, quando eu fui fazer faculdade de Direito, aconteceu uma mágica. E qual que é a mágica que pode acontecer com você, Renata? Quando você se coloca em movimento, mesmo que você não saiba se é o caminho certo, você começa a sair daquela situação onde você não vê uma luz no fundo do túnel. Então, você começa a se conectar com pessoas, você começa a aprender coisas novas, você começa a criar novos caminhos neurais no seu cérebro. E isso vai abrindo um horizonte inimaginável. Sabe aquela história de que você atira no que você vê e você acerta no que você não vê? É isso que acontece quando a gente toma uma ação. Então, o que você vai perceber é que, embora você vai ter durante um período de tempo que se dedicar duplamente, porque você já tem seu trabalho, você já tem sua casa, você tem seu lado pessoal. Então, você tem que encarar essa decisão que você está tomando de voltar a estudar e tudo mais como algo muito prazeroso, como um presente para você. Eu estou me presenteando e foi isso que eu fiz. Porque olha só, na época eu já tinha minha empresa, então eu resolvi fazer de manhã, porque eu saía de manhã, ia para a universidade e muitas pessoas perguntavam para mim, gente, eu enfrentei um preconceito positivo muito grande, porque às vezes as pessoas da cidade, elas me viam dentro da sala de aula e falavam, ué, você não é lá da empresa tal? Sou. Mas o que tá fazendo aqui? Ué, eu tô estudando, né? Eu tô me aprimorando, eu tô buscando algo de bom para mim. Então, só que o que acontece? Eu enfrentava uma dificuldade grande, porque quando chegava na hora do estágio, eu não tinha como fazer estágio igual a galera, né? A moçada que tinha disponibilidade. Então, eu tive que prestar um concurso. Esse concurso me possibilitou... Desculpa, gente, minha voz tá pegando hoje. Fiz muitas reuniões essa semana. Esse concurso me possibilitou que eu fosse conciliadora no Juizado Especial Cível. Com esse concurso, que era um cargo honorário, eu não ganhava nada para isso, eu aprendi muita coisa, mas vocês não têm ideia o que eu aprendi naquele lugar. De demandas, sabe? De entender de pessoas, de entender como funciona a cabeça da pessoa, de entender como o emocional pode atrapalhar a vida de uma pessoa, porque às vezes a pessoa tinha tudo ali para fazer um acordo e se livrar da situação e ela não fazia porque o lado emocional estava falando alto. Não, isso não é justo. Não. E a pessoa saía dali com aquele problema em cima da cabeça que podia ter resolvido só pela questão emocional. Então, eu aprendi demais. Se você soubesse o que essa faculdade ela me deu de bagagem para fazer o que eu faço hoje, foi algo assim, indescritível. Então, eu tenho uma carteira da ordem, porque eu fiz tudo. Eu fiz lá a universidade, eu prestei o exame da ordem, eu cheguei até a prestar concurso público. E tive a opção de escolher, porque quando eu estava passando nas fases, eu tive a opção de pensar, gente, que eu quero para minha vida. Enfim, quando eu percebi que... o que eu queria, na verdade, era assim, sabe? Sair daquela situação. O que eu queria, na verdade, era buscar algo diferente para mim. O que eu queria, na verdade, era provar para mim mesma que eu podia fazer algo diferente. Eu assimilei aquilo, eu agradeci aquela oportunidade e segui em frente.
e seguir em frente com muito mais sabedoria. Então, esse movimento, Renata, que você está fazendo de resgatar um sonho, de buscar, de não se conformar com a situação que você está nesse momento, porque você está insatisfeita, esse é o caminho para a realização. Esse é o caminho para que você comece a ter um leque de oportunidades na sua vida. Porque a grande maioria das pessoas, o que elas fazem? Elas estão insatisfeitas, elas não se sentem felizes, só que elas não tomam uma atitude. E veja bem, quantas pessoas vão ingressar na sua vida, quantas pessoas vão passar a fazer parte do seu mundo a partir do momento que você toma a decisão de mudança? E eu digo assim, para a gente fazer uma analogia, o que acontece? Você está numa estrada, tá certo? Imagina que você está numa estrada. Então, você está numa estrada e essa estrada, o seu carro parou. Quando o seu carro para, você vê tudo passando. Você vê carros passando, você vê pessoas muitas vezes que passaram, você vê a paisagem. Só que como o seu carro parou, você vê sempre a mesma coisa. Aquela coisa passando na sua frente, que você não pode fazer nada, porque você está parada, e a mesma paisagem de sempre, você olha para o seu carro parado ali, e você fala, nossa, tô frita, né? O que eu faço agora? A partir do momento que você pede um socorro, que você toma uma atitude, que você liga para alguém, que você faz alguma coisa, que você consegue tirar seu carro dali e continuar a viagem, a paisagem começa a mudar, as perspectivas começam a mudar, o cenário começa a mudar, e é isso que a gente tem que fazer com a nossa vida. Tomar essa decisão, pedir ajuda, muitas vezes buscar alguém que já passou por essa situação e seguir adiante. Porque é só a gente se colocando em movimento que faz com que as coisas mudem. Enquanto a gente fica parado no mesmo lugar, reclamando, não tendo atitude, nada vai mudar. Então, eu acredito que você vai ter uma boa surpresa no sentido assim de quando você começar a agir, começar a estudar, começar a se conectar com pessoas, muitas oportunidades podem aparecer. E lembra, né, gente, vocês que estão aqui, todas as pessoas que passam pela nossa vida são grandes oportunidades da gente mostrar o nosso potencial, mostrar aquilo que a gente tem dentro da gente. Então, nunca menosprezem uma oportunidade de ajudar alguém, de falar coisas boas, de mostrar o que você tem dentro de você, de se conectar com pessoas, porque muitas vezes a gente acha que as oportunidades elas aparecem, e eu gosto muito de falar isso, com uma plaquinha escrita oportunidade. E as oportunidades elas aparecem das maneiras mais disfarçadas possíveis, para testar realmente se nós estamos prontos para abrir, a gente tenha esse equilíbrio, para que a gente tenha essa doação verdadeira pelas pessoas, ok? Bom, se vocês estão curtindo essa ideia, se vocês estão gostando aqui, deixa seu comentário aqui pra mim, dá um likezinho, faz esse coraçãozinho subir, porque a gente precisa disso para que o Instagram dê relevância aqui para nossa live, combinado? Bora lá responder mais alguma pergunta? Se vocês que estão aqui comigo têm alguma pergunta e quiserem fazer agora, esse é o momento, tá bom? Vou ler aqui a próxima pergunta que a gente tem aqui no Lilian Bertin Responde, que a gente tem bastante pergunta legal. Olha essa aqui, olha. Esta daqui é da Ana Paula, tá? Ana Paula, nós falamos essa semana sobre pensar positivo e pensar negativo, tá? Então, a gente falou sobre isso no programa Vida Melhor. E a Ana Paula, ela mandou um recadinho pra mim, assim, Lilian, é complicado, sabe por quê? Porque, assim, eu tento pensar positivo, mas eu não consigo. E daí ela escreveu assim, ó, pelo jeito ela tem uma empresa, tá? E a gente sabe o quanto os empresários estão sendo exigidos esse ano. Eu penso positivo, mas eu não sinto. O que eu posso fazer? Os clientes que vieram uma vez não voltam. Obrigada. Ou seja, olha só, gente, qual é a importância de você ter um pensamento positivo?
Imagina o hálito de manhã. Você acordou de manhã e você tá com um hálito, tá? Você não escovou os dentes ainda. Se você chegar perto de uma pessoa com esse hálito, né? Imagina que você não tá usando máscara. A pessoa vai sentir, vai falar, ai, credo, né? Que horror, essa pessoa não escovou os dentes, né? O pensamento, ele é como se fosse um hálito. Tem um vídeo no YouTube que fala sobre o pensamento. Eu sugiro que vocês assistam esse vídeo. É um dos vídeos que mais teve, assim, visualização no YouTube, que fala sobre o pensamento. Então, o pensamento é como se fosse um hálito. Só que a pessoa, ela não está cheirando, mas ela está sentindo. E o que acontece? Se você é um vendedor, por exemplo, e você precisa vender, você está desesperado, você precisa pagar aquela conta, e você fica naquele desespero tão grande de querer vender, a pessoa chega perto de você, ela sente aquele desespero, ela não compra. Ou seja, para que a gente atraia as pessoas, o nosso jardim, que eu digo aqui é o nosso jardim mental, esse jardim tem que estar muito, mas muito bem cuidado, ele tem que estar lindo, ele tem que estar atraindo um monte de borboletas, tá certo? Ele tem que estar assim, com a grama parada, ele tem que estar irrigado, esse jardim tem que estar especialmente bem cuidado, tá certo? Então, o que acontece? Eu vejo que, muitas vezes, se a gente não cuida do pensamento, ao invés da gente atrair aquilo que a gente quer, a gente afasta. Por quê? Também tem vídeo meu no YouTube falando sobre isso. Normalmente, a gente foca naquilo que a gente não quer que aconteça. E quanto mais a gente foca naquilo que a gente não quer que aconteça, mais a gente se aproxima daquilo que a gente não quer. Ao passo que quando a gente foca no que a gente quer, quando a gente canaliza a nossa atenção para aquilo que a gente quer, para aquilo que a gente realmente deseja, ou seja, aquele pensamento, sabe, sempre virtuoso, aquele pensamento de esperança, aquele pensamento de fé, porém, aliado com ação, porque não adianta só pensar, tem que agir, cada vez mais você vai se aproximar do que você deseja. Então, que tipo de cliente você quer atrair para você? Desenha esse tipo de cliente. Coloca lá o perfil de cliente que você quer atrair, né? Quais são o perfil de pessoas que você quer se aproximar? E às vezes a gente fala, ai, tomara que não apareça fulano. Ai, tomara que esse tipo de pessoa não entre na... E é o que entra, porque é onde você está colocando a sua energia. Por que eu, como empresária, gente, tive que estudar tanto sobre isso? Porque nós não sabemos sobre essas coisas, mas a gente paga o preço da ignorância. E paga sem saber. Muitas vezes você acha que está fazendo tudo certo, você acha que está fazendo todo o protocolo administrativo, que você está fazendo todo o protocolo de marketing, que você está fazendo tudo certinho e as coisas não vão. Porque tudo é um contexto, e o contexto tem a ver com energia, sim. Então, você tem que ter capacidade técnica, ou seja, você tem que saber racionalmente, você tem que ter habilidades para fazer o que você está fazendo, você tem que ter conhecimento técnico, eu digo assim, perícia para fazer o que você está fazendo, mas você tem que ter as habilidades emocionais. E as habilidades emocionais passam muito pelo nosso histórico de vida, pelas questões que nós já vivemos, por frustrações que nós já tivemos, por pessoas que já passaram pela nossa vida, que a gente vai, sabe, canalizando essa parte ruim. Porque se eu perguntar para vocês agora quais foram as coisas boas que aconteceram para vocês, vocês vão ficar, deixa eu pensar. Agora se eu falar, fala uma coisa ruim, na hora vem. Nós temos o hábito de dar um valor gigante para o que acontece de ruim e desvalorizar o que acontece de bom. E se a gente desvaloriza o que acontece de bom, a gente vai diminuindo a nossa energia, vai diminuindo a nossa capacidade de realização. E para que a gente realize, para que a gente ajude principalmente as pessoas a realizarem cada vez mais, para que a gente esteja sempre assim motivada, é importante que nós estejamos preenchidos de coisas boas, de coisas que vão nos levar para frente. Por quê?
a turma do jacaré já tá muito grande. Eu falo que a turma do deixa disso, a turma do jacaré, a turma do mimimi já é gigantesca. Se você entrar nessa roda, onde a grande maioria das pessoas estão entrando, vai ser mais um que não vai conseguir fazer, mais um que não vai conseguir realizar. Ok, Lilia, entendi que eu tenho que pensar positivo, mas como? Como eu faço isso? Eu não consigo, eu já tentei. Eu digo assim, é a mesma coisa que quando você vai pra academia. Dói no começo? Dói. Puxa vida, dói tudo. Você faz 1 hora de exercício para 10 horas de sofrimento. É o dia inteiro, dói aqui, dói ali, dói lá. Pensar positivo é a mesma coisa. Quando vem um pensamento que você tem que trocar esse pensamento, é desgastante, porque a todo momento você tem que estar atento a isso. Vem uma coisa ruim, puxa vida, eu sei que isso vai acontecer, mas o que eu posso fazer de bom? O que eu posso pensar de bom? Porque pensamento, se a gente seguir a lei da física, é a mesma coisa que quando dizem que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E 2 pensamentos não ocupam o mesmo lugar na sua mente. Ou você está pensando positivo, ou você está pensando negativo. Os 2 não cabem dentro de você. Agora, qual que você está alimentando o tempo todo? Você está indo para o positivo ou você está indo para o negativo? E isso é tão sério, mas tão sério, que vai minando a nossa capacidade de realizar as coisas. Eu digo assim, quando eu acordo de manhã, eu sei que tem no mínimo 100 famílias que dependem diretamente desse pensamento. Então, assim que eu ligo o rádio e que começa aquelas notícias gigantescas, porque é só o que se fala, é só o que se dá ibope, quando você faz algo falando de coisas positivas, o ibope é assim, ó. Se você faz alguma coisa falando de coisa negativa, de desgraça, de quem fez o quê, nossa, tá todo mundo desesperado lá. Só que as pessoas dão pouca importância para aquilo que alimenta a alma, para aquilo que faz com que elas saiam do lugar comum. Mas, como eu disse anteriormente, elas pagam o preço de se vincularem ao que não serve. É como se você tomasse banho de manhã, você acorda, toma aquele banho. Por falar nisso, gente, por falar em tomar banho, vou oferecer para vocês um cafezinho aqui antes que esfrie. Coisa boa. Então, é como se você acordasse de manhã, tomasse um banho. E daí, depois que você toma banho, que você fica toda cheirosa, tal, você entra no seu carro, liga o rádio. Só que quando você liga o rádio, vem um pote de lixo em cima de você, assim, ó, e te enche de lixo. É isso que grande maioria das pessoas fazem todos os dias. Todos os dias. Essa semana, por exemplo, eu tive treinamento cada dia em uma unidade. Então, a gente ia dar treinamento e os treinamentos começavam às 7 horas da manhã. E eu nunca pego esse trânsito das 7 horas da manhã. E como eu não gosto muito de ar-condicionado, eu abri o vidro do carro. Eu tive que fechar, porque cada vez que eu parava num sinal, eu só escutava rádio porcaria, só escutava coisa ruim, eu só escutava quantas pessoas estavam morrendo. Eu não tô dizendo aqui que a gente tem que ser alienado. Eu não tô dizendo aqui que a gente tem que tapar os olhos para o que está acontecendo no mundo. Não, mas não pode ser às 7 horas da manhã, quando eu estou no melhor da minha energia, quando eu vou dar um treinamento, quando eu vou falar de coisas edificantes, quando eu vou ensinar coisas boas, quando eu vou começar o meu dia, eu tenho que estar interligado com coisa boa. Eu tenho que ler palavras que vão encher a minha vida de energia. Eu tenho que estar conectado com o que tem de mais precioso para que eu faça do meu dia um dia focado em energia positiva, focado em coisas boas. E as pessoas fazem o contrário, elas pegam o melhor da energia, que é logo de manhã, assim, quando você acorda, quando você tá cheia de coisa boa, quando você tá cheio de gás, quando o seu pote de energia tá grande, e ó, faz assim, ó, tchu! E já começa no desespero, já começa no medo, já começa na tristeza. Então, pensa, né, você que mandou essa pergunta, aonde você está interligando o seu pensamento logo de manhã. Se você está lendo um bom livro, se você está escutando áudios que te põem para cima, se você está vendo coisas boas ou se você está se interligando
com notícias ruins, com coisas que vão te colocar para baixo. Esse já é um bom parâmetro para você começar seu dia, tá bom? E outra coisa que eu digo é o seguinte, é treinamento. Pensar positivo é treinamento, tá? Eu não indico para ninguém você viver o mundo de Poliana e achar que tudo que acontece tem um lado positivo. Tudo tem, mas a gente tem que ser racional com as coisas que acontecem, a gente tem que olhar para o que está acontecendo, tirar as melhores lições, primeiro, para que não aconteça de novo, segundo, para que isso gere um aprendizado, tá certo? Ou seja, tudo aquilo que você aprende, tudo aquilo que você incorpora, não, se acontecer de novo, você já tá mais forte, tá? Não levar isso para o seu lado pessoal, ou seja, se desvencilhar da situação para que você enxergue a verdadeira razão daquilo ter acontecido, porque muitas vezes pode ser uma permissão da nossa parte. Por exemplo, vou fazer aqui um parênteses, tá? Parênteses, olha só. Você conhece pessoas que sempre caem nas mesmas coisas? Nas mesmas coisas. Olha só. Se for relacionamento, sai de um, cai em outro, igual. Só troca o nome, só troca a pessoa. Se for dinheiro, sai de um, cai em outro, só troca valor, só troca o tipo. Se for trabalho, sai de um, entra em outro, sempre as mesmas reclamações, porque é meu chefe, porque é fulano, porque puxaram meu tapete. Vocês conhecem pessoas assim? Gente, é a coisa mais comum do mundo isso acontecer. E por que acontece? Vocês sabem? Porque a sua sintonia, a sua energia está interligada com esse tipo de pessoas. Enquanto você não se conhecer, enquanto você não vê aonde estão as suas dificuldades, enquanto você não souber aonde estão aqueles pontos cegos que eu falei, você vai atrair sempre o mesmo tipo de problema. Só vai mudar o contexto, tá? E eu tô falando isso porque, gente, já passaram centenas de pessoas nas minhas mãos, que são pessoas brilhantes, que são pessoas que têm capacidade, mas que, enquanto não conserta esse pontinho, e o interessante é que quando a gente vai, a minha função é fazer aquele ajuste, assim, né? Então, é como se eu tivesse uma ferramenta que eu venho, faço aquele ajuste fino e falo assim, ó, muda isso aqui. Por que eu prefiro ser mentora? Não porque eu quero que as pessoas fiquem interligadas comigo, dependentes de mim, muito pelo contrário, eu não gosto de ninguém dependente de mim. E as minhas mentorias, elas são sempre focadas em fazer com que as pessoas sejam cada vez mais independentes. Mas eu, como mentora, eu não posso ver você cometendo um erro e falar assim, então, se você soubesse, qual seria a sua decisão? Não, eu falo, cara, você tá errando aqui. Muda isso. Porque o que acontece? Lembra que eu falei pra vocês que muitas vezes as pessoas não veem, elas não olham pra cá, elas são capazes de consertar o problema de todo mundo, menos o delas? É isso. Porque assim como já fizeram isso comigo uma vez e que pra mim foi libertador, é isso que eu faço com as pessoas. Eu olho e falo assim, esse filme eu já conheço. E lógico, né? Vamos combinar que 54 anos de vida, 30 anos de mundo empresarial, quase 20 anos de autoconhecimento, de estudos, traz uma certa bagagem que faz com que a gente tenha essa visão, né? Eu tenho 2 filhos, um de 31 anos, uma de 27, sou avó, ou seja, boa parte, sou casada há 32, vou fazer 33 anos de casada, então boa parte dessas dificuldades eu já passei na minha vida. E eu sei como isso funciona. Eu tenho os melhores aprendizados na minha vida e é isso que eu compartilho nas minhas mentorias, tá? Então, bora lá. Vamos responder mais uma pergunta. Vocês viram que eu peguei perguntas que são bem abrangentes de situações diferentes, mas que se você levar para a vida, é o que acontece, né, na grande maioria dos relacionamentos profissionais, pessoais, enfim, né?
Bom, vamos ver aqui a terceira pergunta que eu separei. Vocês estão curtindo? Como diz aqui, verdade, Li, eu estava vivendo isso. Corri atrás do rabo. Olha lá, Karine. Olha só, que bom que isso fez sentido para você. Fico muito feliz que vocês estão curtindo, porque essa é a minha intenção de estar aqui com vocês. E se vocês tiverem perguntas, e a gente vai continuar mantendo o sigilo das pessoas, mas vocês vão mandar no direct do Instagram, tá bom? Então, vocês pegam as perguntas que vocês têm, mandam no direct do Instagram. Se fizer sentido para nós, se a gente sentir que tem a ver com com aquilo que a gente pode fazer, com aquilo que a gente pode colaborar, a gente vai explicar aqui ao vivo para vocês, tá bom? Então, a próxima pergunta de hoje, vamos lá. Depois de 15 anos, esse daqui eu não vou falar o nome porque é um sobrenome, então eu vou chamar de Si, tá? Depois de 15 anos na mesma profissão, Jacira, um beijo gigante, amore. Depois de 15 anos na mesma profissão, se sentindo acomodada, mesmo tendo um emprego estável, mas que não tinha possibilidade de eu alçar voos maiores, como saber a hora de mudar o rumo e o que fazer para movimentar essa energia enferrujada de tantos anos parada? Eu poderia chamar a Jacira aqui para dar essa aula para vocês, porque é muito legal esse tipo de pergunta. Tem a ver com a pergunta da Renata, né, que a gente já respondeu na primeira parte aqui da aula. Ou seja, você está na mesma profissão, você, às vezes, você é concursado, eu não sei qual que é seu caso, mas você está na mesma profissão, fazendo a mesma coisa. E sabe o que acontece, gente? É assim, quando você fica muito tempo na mesma situação, hoje tá difícil a voz, eu vou dizer para vocês o seguinte, eu não fiz hoje o exercício vocal, e daí detona a voz, não tem jeito. Mas vamos lá, quando você tá muito tempo na mesma profissão, fazendo a mesma coisa, é como se você tivesse um objeto na tua casa, um objeto de decoração, e você deixasse ele ali na estante e nunca tirasse o pó. Ele continua sendo aquele objeto lindo, maravilhoso que você queria, que você sempre quis, que você quis comprar e quis ter, que é você. Só que vai entrando uma poeirinha, uma poeirinha, uma poeirinha. E quando você olha para ele, você fala, gozado. É aquele mesmo objeto, mas parece que tá sem brilho, parece que tá sem cor, parece que perdeu aquela coisa bonita, né? Esses dias mesmo eu tava olhando para um lustre de cristal na minha casa que eu amava, né? Que eu comprei porque assim, nossa, esse é o lustre que eu queria. E eu olhei para ele e vi exatamente isso. Eu falei, gente, ele tá sem brilho, ele tá precisando de uma ajudinha aí, de alguém que ajude a tirar o pó. Preciso passar esses cristais aí numa água com vinagre e tal, para voltar aquele brilho. Se a gente faz isso com o objeto, por que a gente não faz com a gente? Por que a gente não cuida da gente como a gente cuida dos nossos objetos, como a gente faz com o nosso carro, como a gente faz com um monte de coisa? Por que a gente não olha pra gente com esse carinho? Tá certo? E quando a gente está há muito tempo fazendo a mesma coisa, a gente vai perdendo esse brilho. Então, o que eu incentivo as pessoas? Olha para dentro e encontra aquela força que te fez chegar até lá. Porque provavelmente para você atingir esse objetivo de fazer o que você faz, você passou por avaliações, você passou por dificuldades, você teve que vencer algumas barreiras. Encontra essa pessoa dentro de você. E quando você encontra essa pessoa dentro de você, você começa a se propor novos desafios. E a partir do momento que você começa a se propor novos desafios, você começa aquilo que eu chamo de afiar o machado. Ou seja, o seu machado começa a ficar afiado de novo e você começa a colocar pequenos desafios na sua vida que vão trazendo aos poucos esse brilho, que vão trazendo aos poucos essa vontade de se reinventar, tá certo? E isso acontece com qualquer pessoa, isso acontece em qualquer profissão. Então, olha só, por isso que eu falo,
Se você está há muito tempo fazendo alguma coisa, olha com olhos de ver para você. E eu não sei se eu posso falar aqui, mas como é elogiando, eu vou falar. A Jacira que tá aqui, a Jacira era uma profissional brilhantésima, sabe aquela pessoa super competente? E numa dos nossos treinamentos, a Jacira compartilhou comigo que ela se permitiu a dar um upgrade, aceitou um desafio que ela não estava querendo aceitar há muito tempo. Gente, essa mulher parece assim, se você tirar uma foto dela há um ano e pouco atrás, que foi o nosso evento ao vivo, e tirar uma foto dela hoje, você vai falar, gente, que mulher é essa? Então, assim, melhora a energia, a pessoa se sente mais dona de si, a pessoa se sente mais poderosa, a pessoa se sente com vida, a pessoa se sente com energia. O que eu fiz? Eu? Nada. Eu simplesmente peguei aquela ferramentinha que eu falei pra vocês, que é uma ferramentinha especial que eu tenho, e fiz assim, ó, um ajustezinho num botãozinho que tava cheio de poeira. Só que é a pessoa que faz tudo sozinha, não é a Lilian que faz. Mas, muitas vezes, esse botãozinho que a gente tem tá tão cheio de poeira que a gente não consegue ver, mas as outras pessoas que têm uma certa habilidade, elas olham pra gente e veem, tá certo? E quando você se dá essa permissão, por isso que eu trabalho dentro das nossas mentorias os pilares, porque nós não somos só profissão, nós não somos só família, nós não somos só as nossas finanças, nós não somos só a nossa saúde, nós não somos independentes, assim, agora eu sou só isso, agora eu sou só aquilo. Tudo isso é um conjunto de coisas que geram os nossos resultados. Se os nossos resultados não estão, muitas vezes, adequados, se não é aquilo que a gente está, se o que a gente está conquistando não é aquilo que a gente deseja no momento, então tá na hora de mudar. E por onde a gente começa a mudar? A gente começa a fazer uma análise, a gente começa a fazer vamos dizer assim, um mapa e vai dando elementos para que vocês mesmos, façam essa autoanálise. E quando vocês mesmos conseguem, com as ferramentas que eu dou, fazer essa autoanálise, vocês criam essa resistência para o resto da vida. Porque se só eu desse e centralizasse em mim essa capacidade, vocês ficariam dependentes de mim. E não é isso que eu quero. Eu gosto de pessoas independentes. Eu criei meus filhos independentes. Eu faço com que meus colaboradores sejam independentes, que eles tomem decisões. E é isso que eu faço com os meus mentorados também. Sejam independentes. Vocês já têm as ferramentas, vocês já sabem onde estão os pontos de atenção e agora bola para frente. E a gente colhe resultados inimagináveis quando a gente dá a permissão para a pessoa, para a própria pessoa, né? E isso é muito legal. E é isso que eu desejo para vocês, que vocês encontrem, mesmo que seja nessas aulas aqui ao vivo, gratuitas, que vocês encontrem aí aquela pecinha que fala, isso aqui eu tenho que prestar atenção, isso daqui eu não tô fazendo direito, isso daqui muitas vezes eu tô me bloqueando. E existem também, obviamente, como eu acabo estudando muito por essas minhas andanças aí por tantos lugares que eu já tive, já dei treinamento no Japão, já dei treinamento em Portugal, já dei palestra nos Estados Unidos, já visitei muitas empresas fora, então a gente sabe as tendências, para onde estão indo as tendências. Nós mesmos lá na empresa, meus filhos fizeram uma mudança geral esse ano, e essa mudança foi muito bem calculada, foi muito bem assim planejada, no sentido de seguir na linha que é a atualidade, ou seja, não ter medo de cortar, não ter medo de mudar, não ter medo de se reinventar, né? Não ter medo do que as pessoas vão dizer, porque eu posso dizer o seguinte, gente, as pessoas que estão muitas vezes te observando, te criticando, elas não estão fazendo nada
da vida delas. Elas estão perdendo um tempo precioso olhando para a sua vida, ao invés de olhar para a vida delas e ver onde elas poderiam estar melhorando. Então, não perca tempo com esse tipo de pessoa. Elas não vão agregar nada na vida de vocês. Façam o que vocês têm que fazer por vocês, olhando para dentro, certo? Sentindo a necessidade e fazendo o que tem que ser feito por vocês. Porque não tem coisa pior no mundo do que você se deparar com pessoas que dizem assim: ah, eu fiz porque você... O que é isso? Então você quer dizer que você não tem capacidade de tomar suas próprias decisões? Então você quer me dizer que você é uma pessoa passiva e que faz o que é bom para os outros e não o que é bom para você? Então não tem do que reclamar. Quando você entrega o melhor da sua vida na decisão do que é bom para o outro, do que os outros pensam, você está dando o leme, você está dando o grande tesouro da sua vida na mão do outro. Né? E uma das coisas que a gente conversou essa semana no programa, que foi muito legal, é como a gente se libertar de pessoas tóxicas, como a gente se libertar de pessoas que eu digo no meu livro que são ladrões de energia, tá? Como que eu faço para me libertar dos ladrões de energia? Normalmente os ladrões de energia, eles conseguem roubar a nossa energia porque a gente pega o que a gente tem de melhor na bandeja e deixa eles levarem. Ou seja, você está dando poder para essas pessoas, você está se conectando e dando uma atenção para essa pessoa maior do que ela merece. Quando, ao contrário, a gente começa a bloquear isso e falar: eu vou encarar essa pessoa como uma pessoa doente, eu vou encarar essa pessoa como uma pessoa que não sabe o que pensa, que não tem discernimento para entender os meus motivos agora, os meus motivos nesse momento, você começa a diminuir a incidência dessa pessoa na sua vida, tá certo? Enquanto a gente estiver interligado com o que essa pessoa está falando e trazendo para dentro de nós, essa pessoa ela está conseguindo atingir o objetivo dela, que é desestruturar a nossa paz interna. A partir do momento que você não deixa isso acontecer, e isso também é treinável, tudo é treinável, no começo vai dar uma desestabilizada, daqui a pouco você fala: deixa pra lá, vou pensar outra coisa, vou pensar nas pessoas que me trazem energia, vou pensar nas pessoas que me fazem bem. Essa pessoa não tem conhecimento, ela tá dando o que ela tem. E eu sempre digo que as pessoas que são ladrões de energia são pessoas tão negativas, são pessoas tão pobres, que elas vão se engasgando com a própria energia ruim. E se elas não colocarem isso para fora, é capaz delas morrerem afogadas com o próprio veneno. Então, de quando em quando, elas precisam pôr isso para fora, porque senão elas se sufocam. Então, entenda isso como um pedido de socorro e socorra essa pessoa, mas não socorra se misturando com elas. Socorra dizendo assim: ah, já falou o que tinha que falar? Ok. Então, agora eu vou fazer a minha parte porque eu sei o que eu tenho dentro de mim. Eu sei que eu não sou assim. Eu sei que isso que você está falando é um problema seu e não um problema meu. Mas para isso, você tem que estar muito consciente do que você representa. Para isso, você tem que estar muito forte nas suas verdades. Você tem que estar muito firme naquilo que você pensa sobre você. Por isso, o autoconhecimento é tão importante. Uau, Lilian, olha só, você é uma pessoa que fala de mundo empresarial, de mudança de carreira, você é uma pessoa que ajuda as pessoas, que mentora profissionais que querem se reinventar, e você fala tanto de autoconhecimento, você fala tanto de pensamento. Sabe por quê? Vou dizer uma coisa para vocês. A grande maioria das pessoas, elas não conquistam os objetivos que elas gostariam, os objetivos que elas merecem. Elas não conquistam novas perspectivas profissionais porque elas não encontram dentro delas a sabedoria que precisa para chegar até esse nível. Quanto mais você se conhece, quanto mais você tem ferramentas para se conhecer, quanto mais você começa a trabalhar holisticamente, ou seja, todos esses pilares que são importantes dentro de você, existe uma mágica, que como se fosse uma escada, que te leva assim, ó,
para lugares e para paragens inimagináveis, tá? Se eu, que sou uma pessoa comum, consegui isso na minha vida, eu não nasci em berço de ouro, eu tive que lutar muito para ter tudo que eu tenho. Se eu pude conseguir, qualquer pessoa pode conseguir. E eu, como mentora, é isso que eu desejo para as pessoas, que eles não precisem cometer os mesmos erros que eu cometi, tá certo? Então, quando eu vejo uma joia rara, quando eu vejo uma pessoa, um profissional que tá ali naquela situação, muitas vezes você não precisa mudar de lugar. Você não precisa, muitas vezes, ter um trabalho gigante de fazer uma curva grande para descobrir que o problema não era o lugar, era você. Eram as suas limitações, eram suas ferramentas emocionais que estavam fraquinhas, né? E por isso que eu estudo tanto nesse sentido. Agora estou terminando uma pós em psicologia positiva, porque eu quero cada vez mais ter ferramentas para ajudar meus mentorados a seguir nesse caminho, a trilhar esse objetivo e conquistar uma vida extraordinária. Porque, gente, você pode ter o melhor trabalho do mundo, você pode estar ganhando dinheiro, mas se você não tiver equilíbrio entre os pilares, uma hora a coisa vai ruir, tá certo? Eu vejo pessoas que conquistam muita coisa assim na parte profissional, até tem dinheiro, mas a vida pessoal é uma desgrama, a pessoa não tem tempo para usufruir, a pessoa não se permite usufruir daquilo que faz. Então, é muito, muito importante que a gente saiba e entender no contexto da nossa vida o que realmente faz diferença, né? E dá para fazer tudo. A gente não vai ser super em tudo, a gente vai ter que fazer escolhas, mas que essas escolhas sejam conscientes, que essas escolhas não tragam para nós prejuízos familiares, prejuízos pessoais, prejuízos emocionais, prejuízos financeiros. Então é isso que eu ensino, é isso que eu acredito, e eu tenho certeza que se vocês estão comigo até agora, vocês também, de alguma forma, acreditam nisso. Então, nós temos mais alguns minutinhos aqui, antes da gente encerrar. Eu quero saber se vocês querem me fazer uma pergunta diretamente, se vocês querem me mandar um oi aqui, vamos ver. Se não, já, eu quero dizer para vocês que foi um grande prazer, né, estar com vocês aqui. Eu tenho uma mentoria que vai começar agora, no final do mês. Então, se vocês tiverem interesse, me mande um direct. Eu quero que a gente vai analisar o perfil de vocês, ver se vocês se encaixam. Se vocês conhecem alguém que tem interesse nessa mentoria, por favor, comuniquem, porque assim, é muito legal as indicações. Eu vejo que tem pessoas que nós temos assim depoimentos brilhantes dessa última turma, e vamos fazer diferente agora em 2021. Vamos dar essa possibilidade para que a gente siga tendo uma vida extraordinária, porque é possível. O que é extraordinário? Extraordinário não é você ter tudo ao mesmo tempo, mas é o tudo que faz diferença naquele tempo, tá certo? A gente vai aprender a saborear as coisas, a gente vai aprender a permissão para a gente conquistar novos objetivos. E se vocês conhecem pessoas que querem isso para a vida delas, querem fazer a diferença nesse ano, eu tenho certeza que de alguma forma a gente vai conseguir juntos. E eu tô muito disposta a isso, então vem comigo, me manda um direct no Instagram, que eu tenho certeza que vocês, por um valor muito legal, vocês vão poder participar e fazer essa diferença na vida de vocês. Deixa eu ver o que vocês estão dizendo aqui. Pode me falar sobre a lei da atração? Sim. Personalização pé direito. Faz o seguinte, me manda a sua pergunta exatamente o que você quer saber sobre a lei da atração, porque agora nós estamos a 3 minutos do encerramento. Manda a sua pergunta no direct e se a sua pergunta for pertinente, com certeza na próxima live eu respondo, tá bom? Gente, é simplesmente isso. Vocês entram lá no direct, que é nas mensagens do Instagram, manda a pergunta de vocês e se a pergunta for pertinente, a gente responde aqui. Super obrigada por ficarem comigo até aqui. Quero desejar um ano novo extraordinário e dizer que esse ano, gente,
tem muitas possibilidades, tem muitas oportunidades para a gente fazer o melhor ano de todos até então. O que acontece lá fora acontece para todo mundo, mas nesse mundo onde existem pessoas que estão paradas, bloqueadas, que não sabem para onde vão, tem muitas pessoas que estão fazendo a diferença, que estão aproveitando as oportunidades, estão criando as suas vidas extraordinárias. E é isso que eu desejo para vocês. Que vocês sejam capazes de criar a vida que vocês querem e que todos vocês merecem, porque vocês não nasceram para ter uma vida rasa, vocês nasceram para terem vidas extraordinárias. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, Deus é abundância e é isso que Ele quer para as nossas vidas, para as suas vidas e para a vida das suas famílias. Combinado? Um beijo gigante, um maravilhoso fim de semana e que nós possamos realmente nos tornarmos os verdadeiros diretores desse filme chamado Vida.